Você sabia que o número de acidentes com queimaduras aumenta entre 30 e 40% só nas festas juninas e que esse número pode chegar a 25% somente no Nordeste? E a gente fala aqui de acidentes com fogos de artifício, com fogueiras, com álcool, com líquidos quentes e ainda mais com aquelas fábricas de fundo de quintal, aquelas fábricas clandestinas, que são os piores acidentes, os mais graves. E quem vai falar aqui um pouquinho sobre prevenção com queimaduras e o tratamento e a dor que pode ser na sua vida se você não aderir é a doutora Ana Azevedo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Rômulo. Obrigada pela oportunidade. É um assunto que precisa ser, eu acho que o quanto mais a gente falar sobre queimaduras, melhor. Acho que nunca é demais. Às vezes a gente pensa que é fácil evitar ou que é fácil o manuseio e não é. É algo que, embora muitas vezes facilmente evitado, ainda está muito prevalente na nossa rotina, seja em acidentes domésticos, como esses também voltados para as festividades. E a gente, da área, a gente quer reforçar que uma coisa pequena, às vezes uma panela que a gente esqueceu ali com o cabo para fora, ou um, um foguinho de artifício, assim, uma coisa que a gente acha que é mínima, que é ali só um momento de diversão, qualquer coisa pode resultar numa queimadura e essa queimadura ela pode ser grave e causar risco à vida desse paciente. E que, mesmo que o paciente se recupere, é uma lesão, uma ferida que merece cuidados especiais e precisa principalmente de tempo para que ela seja de fato cicatrizada e o paciente possa se recuperar. E mesmo quando ele se recupera, ainda assim pode haver sequelas. Então é algo que a gente precisa ir lá na raiz do problema e evitar esses acidentes o quanto antes. Exatamente. E para você que chegou agora, doutora Ana Azevedo, conhecida como Aninha aqui no nosso podcast, porque já é a casa dela. Aninha, ela é cirurgiã plástica e dedica a sua carreira em cirurgias plásticas de estéticas e reparadoras de contorno corporal e mama, mas também já esteve aqui conosco numa campanha muito bonita sobre reconstrução mamária pós-mastectomia. É uma campanha de prevenção não, uma campanha de consciência do câncer de mama, que foi em outubro do ano passado. A gente vai deixar aqui o card para você assistir e acompanhar. E mais uma vez, ela se dedica hoje, ela se disponibiliza prontamente para trazer essa mensagem de prevenção a queimaduras. Eu percebi que você tá mais magra. Você parece que cada vez que você vem aqui, você tá mais malhada, mais fitness. A gente tenta, né? A gente tem um amor também à atividade física, ao bem-estar, né? Tá tudo meio que relacionado a esse ambiente, né? Esse meio que a gente trabalha para a saúde no nosso corpo, que a gente pode alcançar de diversas formas, né? Não só com as cirurgias, como também pelos hábitos de vida. A gente tenta estimular na gente mesmo e nos pacientes o hábito de vida saudável. Perfeito. E a gente tem feito essa promessa também de vir aqui fazer, entregar essa mensagem. Reencontrei a Aninha no hospital, falei, a gente precisa de uma data. E eu sei que ela já fez aqui uma introdução sobre prevenção, mas tem muito mais por vir. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o CTQ do Valfredo Gurgel, vai deixar aqui uma bronca aqui, um recado. A gente vai deixar também, além de muito conteúdo para você, que a gente quer que não seja mais uma vítima, a gente vai também lá no finalzinho deixar aqui um recadinho para os médicos, aqueles que estão na linha de frente, na UPA, na UBS, de como encaminhar melhor, como conduzir melhor esse caso de queimado. Se é para o CTQ, se não é. Aninha também é professora universitária, tá? Então é isso. Vamos lá, bora começar. Aninha, a gente sabe que você, por escolha, você atua na área de contorno corporal e mama, mas também tem muito contato com os queimados, né? O centro de queimados. Como foi que começou esse contato? Isso. Quando eu cheguei em Natal, né?
eu comecei a também dar plantões, né? Além de fazer a parte de consultório e cirurgias particulares. Sempre tive interesse nessa área de ter um pouco de contato, de manter um contato com o atendimento de urgência e emergência. E no caso daqui, eu encontrei esse plantão, né, que a gente faz lá no Valfredo, a gente fica, a pessoal da plástica fica tanto na porta, né, atendendo os pacientes que chegam de imediato, quanto ali na retaguarda no centro de queimadas, né. E foi um plantão que eu me identifiquei bastante, eu sempre tive interesse desde a época da residência ainda de cirurgia geral, nessa parte. Eu sempre achei muito interessante ver como o paciente vai de um estado grave até uma recuperação, não digo talvez 100%, mas uma recuperação extrema. A gente vê o antes e depois do paciente, é um absurdo o quanto que aquele setor ali vai influenciar e vai ajudar na recuperação de um caso que, quando chega assim no primeiro atendimento, a gente acha que não vai conseguir salvar aquela pessoa, e depois de alguns meses até, porque dependendo da gravidade é uma internação bem extensa, a gente consegue ver aquele paciente que passou até um tempo, por exemplo, sem andar, sair andando pela porta do CTQ. Então, é um setor que eu gosto de ter essa ligação ainda. É um setor da plástica que eu me tenho esse afeto e gosto de fazer parte. São dois extremos aí, né? Tanto a parte de quanto que o ser humano ele é capaz de se regenerar e quanto que a ciência e a medicina conseguem ajudar nesse processo, né? Exato. E são curativos e tratamentos que não são muito avançados assim tecnologicamente. Existem, obviamente, assim no mundo vários tipos super avançados e cheios de tecnologia, mas a gente não tem eles na nossa realidade, né? E ainda com o simples, com o básico, por mais que um pouco mais arrastado o tratamento, a gente consegue recuperar muito bem esse paciente. Eu consigo entender que é com muita paciência, né? É o básico bem feito e paciência, e faz o básico e paciência. Isso. Seria isso? Eu já ouvi algumas vezes, sendo pelos profissionais lá do centro de queimadas, eles falando para o paciente o seguinte, que queimadura é um processo longo, é um processo também de sofrimento, porque apesar da gente fazer de tudo para dar o conforto máximo para esse paciente, são lesões que doem. Então, é um processo, é como se fosse uma verdadeira batalha, uma missão que aquele paciente está passando, porque não só física, mas uma dor psicológica também, que ele vai precisar conviver ali por um certo período, e esse período geralmente é longo, dependendo do grau da queimadura. Na sua experiência, qual que são os acidentes com queimaduras mais comuns? No dia a dia, a gente tem muito caso de, por exemplo, criança de escaldadura, que é queimadura com água quente, seja, por exemplo, a água está fervendo no fogão e bate no cabo da panela, ou então tem uma xícara com água quente, café quente em cima da mesa e a criança acaba derrubando nela mesmo, ou então a mãe tá ali, aqueceu aquela água para dar banho e a criança inadvertidamente coloca a mão antes da hora, antes daquela água esfriar um pouco. Então tem esse tipo de queimadura mais frequente em criança, e em adulto geralmente é óleo quente, chama direta, ou então até mesmo álcool, seja cozinhando ou fazendo um churrasco, tentando acender o fogo. Esse tipo de queimadura são os mais comuns que a gente encontra. Qual que é o alerta que você deixa pra gente começar com os pais aí? É queimadura, escaldadura, né? Isso. Qual que é o alerta que você deixa?
Então, é de princípio, para a gente evitar, né, essas queimaduras em crianças, é sempre, eu sei que é difícil, às vezes tem mães que precisam ficar sozinha com os filhos pequenos, muitas vezes mais de um, e não consegue dar conta, né, de todos ao mesmo tempo, mas a gente sempre pede para colocar os cabos da panela para dentro, tentar cozinhar na boca do fogão mais distante ali da borda dele para que a criança não alcance, evitar deixar assim exposto, por exemplo, num balde, na banheira que for dar banho, evitar que aquela água esteja acessível à criança antes que a temperatura esteja ideal, armazenar, por exemplo, cafés em garrafas térmicas, não deixar aquilo ali que esteja mais próximo ao que a criança consiga acessar, né? O quanto mais difícil, quanto mais obstáculos tiver para que a criança entre em contato com aquele líquido quente, melhor. E sobre festa junina, esse período que eu acho que é o período que tem mais queimadura, Isso. especialmente aqui no Nordeste, quais são os acidentes mais comuns com queimados nesse período? A gente recebe muito desde de onde ocorre a produção, né, dos fogos de artifício, por exemplo. Ainda existe muita produção artesanal, então às vezes o pessoal tá manipulando aquele material que é explosivo, né, em lugares pequenos, às vezes lugares fechados, e um acidente pode não só atingir aquela pessoa em específico que está manuseando, como as outras pessoas que estão ao redor. Às vezes, esses lugares de produção são, às vezes, na parte de trás de casa, num quarto pequeno. É o famoso fundo do quintal. Exatamente. E quando de fato ocorre esse acidente, geralmente a gente tem múltiplas vítimas, então todo mundo ali que foi atingido acaba sendo direcionado para o mesmo hospital, que aqui no caso do estado é o Hospital Alfredo Gugel, que é o único hospital no estado que tem o centro de queimados, que é referência para esse tipo de acidente. E em menor quantidade também acontecem acidentes com esses pequenos fogos também, que são manuseados por criança durante as festas de São João. Olha só, eu pensava que a maioria era com a criança que manuseia, que vai brincar, né? Mas não é. Quer dizer que é com as fábricas, né? De fundo do quintal, na verdade. Isso, talvez até seja mais frequente com as crianças, mas a gente tem a sorte que são acidentes menores, queimaduras menos graves, que a gente consegue tratar mais fácil, mas as que acabam internadas por mais tempo e que são mais graves são essas nessas partes de produção. A gente teve alguns casos, por exemplo, ano passado, que foram entre 3 a 5 trabalhadores que todos precisaram de internamento e, porém, eles tiveram tempos de internação diferentes de acordo com a gravidade. O mais afetado, que estava ali manipulando, que consequentemente foi atingido numa maior quantidade pelas chamas. Teve um atendimento mais voltado na terapia intensiva, na UTI, o paciente mais grave, enquanto os pacientes que estavam mais distantes, né, foram menos atingidos, conseguiram ser manuseados no CTQ, que é um setor de enfermaria para pacientes menos graves, e conseguiram ser reabilitados e de alta do hospital. Teve aquele caso de Paloma, que foi um acidente que teve num posto de gasolina, que o tempo de internação dela foi de 1 ano, né? Na Uhum. UTI, 1 ano. Chega a ser esse nível de gravidade, de passar 1 ano na UTI, até esse mesmo nível. Infelizmente, por exemplo, dependendo do grau da quantidade de porcentagem, né, de superfície corporal atingida, tem casos que são incompatíveis com a vida. A gente teve casos de queimadura de mais de 90% do corpo e queimadura profunda, porque a gente, para avaliar a gravidade do paciente, a gente vai ver o quanto foi queimado e a profundidade que foi queimada. Nesses casos de explosão em ambiente fechado, que o fogo tende a se propagar mais naquele ambiente, o paciente também
é, acaba aspirando partículas, tem a intoxicação com gás carbônico que está ali dentro, enfim, são muitos fatores, não só o fogo, a chama em si, que vão influenciar na gravidade desse paciente. Infelizmente, pacientes grandes queimados que atingem mais de 70%, por exemplo, é praticamente incompatível com a vida. A gente tem poucos casos que a gente consegue reabilitar esses pacientes. Então, nesse caso que eu falei anteriormente, o paciente tinha em torno de 90% de superfície corporal queimada e ele acabou, por mais que a gente fizesse todos os cuidados ao nosso alcance, ele evoluiu a óbito. Então, no caso de Paloma, por exemplo, foi uma explosão grande, né? Porém, foi ainda em um ambiente aberto, num posto de gasolina, que apesar dela ter sido bastante queimada, eu não cheguei a acompanhar o caso, não estava aqui na cidade ainda, mas é um caso que recorrentemente ele é citado, né, lá dentro do setor, uma paciente que, enfim, impactou todo mundo com a história dela. Ela ainda, por mais grave que ela tenha sido, ainda foi uma superfície corporal menor que a gente conseguiu reabilitá-la, por mais que a gente teve que levar esse tempo. Quando eu disse no começo da nossa conversa que era bastante tempo, é isso, é questão de meses até ano para a gente conseguir que essa paciente saia do ambiente hospitalar em condições, né? Sem que precise de uma reinternação ou ainda precisando de um tratamento a mais. Exato. E não querendo romantizar, porque foi uma história que acaba inspirando a gente, ela superou muita coisa e muita dor, mas nem sempre é assim. Teve o caso desse outro paciente que você falou, que ele evoluiu a óbito, né? Então, Isso. a maioria dos casos, eu acredito que deve ter muito paciente que chega a morrer mesmo, não tem jeito. Ah, mas é só levar para o hospital. Nem sempre, Isso. nem sempre. Eu tenho a impressão, às vezes, que quando a gente fala de São João, festa junina, me dá essa impressão de que criança é mais vulnerável do que adulto. Embora você tenha trazido um fato aí de que os adultos que estão nessas fábricas de fundo do quintal, eles sofrem mais e é mais grave, né? Uhum. Mas existe alguma teoria, alguma explicação sobre por que que na hora dos fogos de artifício as crianças são mais vulneráveis? Na verdade, eu acho que o fogo de artifício em si, aqueles que são mais fortes, né, que fazem aqueles maiores, acaba que criança não acaba manipulando muito. Eu acho que a criança tem mais acesso àqueles foguinhos, né, aqueles pisca-pisca, chumbinho, coisas que são Os os menores. menores, que podem, né, ainda causar uma lesão na criança, dependendo do tamanho da criança, se for uma criança muito pequena, um uma chama ou alguma explosão pequena já pode causar um dano grande, porque eles têm uma superfície corporal menor que a gente, né. Mas em relação ao São João, eu acho que hoje em dia os pais eles já estão bem mais esclarecidos que de evitar que a criança tenha o contato com esses tipos de explosivos, né. Eu acho que realmente hoje acaba que pelo menos no São João o foco ainda sai um pouco das crianças e ainda vai mais para os adultos mesmo, que acabam manipulando mais. Porém, a gente tem que sempre ficar alertas, né. Os pais que ainda não têm essa consciência, por favor, não deixe seus filhos manipular. A gente sabe que é uma época de comemoração, que a gente gosta de ver, as crianças ficam muito atraídas, né, por aquilo, brilhante e tudo, mas vamos evitar, assim, se criança não é para ter contato com fogo nem nenhum tipo de explosivo. Então a gente espera que isso não aconteça e que as crianças não sejam mais a nossa preocupação nessa época do ano.
Isso é fácil de falar aqui, né, em Exato. Natal, mas a gente sabe que no interior, fogueira na rua Isso, tem muito. tem muito. Não só os explosivos, né, como também o fogo em si, a chama direta que a gente chama. E o cuidado que a gente consegue falar, né, meio que o óbvio. Tentar manter a distância o máximo possível das crianças dessas fogueiras. Às vezes eu acho que parece um absurdo você ter que dizer para um pai, para uma mãe que não leve uma criança para uma fogueira, né? Uhum. Assim, parece. É tão absurdo, né? Porque parece que o pai e a mãe, ele já meio que tem que saber isso, né? Olha, se não leve seu filho para perto de uma fogueira. Mas no interior Exatamente. a luta é grande. Pelo menos no meu interior, quando vieram com essa lei, essa regra de que não ia poder ter fogueira, ninguém cumpriu. A briga da Imagino. população era para ter fogueira. E teve fogueira. E Noite de ainda, São Pedro, nossa. exato, a população ainda tem esse costume grande, né? Eu estava lembrando de alguns casos de não só de acender fogueira em datas comemorativas, mas, por exemplo, aqui no meu quintal tá crescendo muito mato, vou pôr um fogo aqui para acabar, sabe? Para dar uma limpa, ao invés de, não sei, Capinar, né? capinar, não, vou acabar com esse mato que cresceu aqui, que eu não estava desejando, vou pôr fogo em tudo. Então tem muito disso ainda, né? Por mais que às vezes a gente fique, nossa, é fogo, não mexe com isso. Mas ainda a população em geral ainda não entendeu que é algo que é perigoso, que pode causar, enfim, danos graves até óbito mesmo. Eu já vi meme que a criança tá aqui com um traque na mão, aí ela vai, acende o traque, joga a caixa de fósforo e volta, corre com um traque na mão. Se atrapalha, né? Ou Uhum, seja, ainda tem esse fator de coordenação motora, cognição ali, que a pessoa vai. Diga aí, cara, é igual a história da bomba bujão, que não era nem pra uhum, criança poder usar, né? exato. Mas enquanto médica, qual é o conselho que você daria para os pais antes de levar uma criança para uma festa junina? Primeiro esse, evitem o contato, assim, não tem nem como eu falar, fiquem perto quando as crianças estiverem manuseando esse tipo. Não, primeiro que criança não é para manusear nenhum tipo de explosivo ou fogo. E segundo, além de deixar distante, continuar observando para aquela criança. A gente sabe que criança, assim, se você ficar um minuto sem olhar, ela provavelmente vai aprontar, né? Que a gente fala. Não que ela tenha consciência que ela está fazendo algo que não deveria, mas ela vai fazer. E é isso, vai numa festa, tem uma fogueira, impeça o contato dessa criança que ela chegue próximo. A maior prevenção é essa, é evitar o contato. É, acho que proibir a gente não vai conseguir nunca, né? Uhum. Proibir contato, assim, pelo menos, acho que alguns pais ainda conseguem. Agora essa história da fogueira é o que me pega. Proibir fogueira, aqui na capital eu acho mais fácil. Mas em relação à fogueira, o que é que você acha? Qual que é a sua opinião em relação à fogueira no meio da rua numa festa junina? Eu sei, apesar da tradição, principalmente aqui no Nordeste do São João, ser grande, eu acho que a gente consegue ainda comemorar e ter uma festa bonita sem necessariamente ter uma fogueira. Porém, no caso, tendo a fogueira, que ela seja num espaço mais isolado, que seja manipulada só por pessoas que têm algum tipo de experiência ou uma que tem uma competência para que mexa com o fogo, sei lá, com uma roupa apropriada para aquilo, talvez, ou que saiba os cuidados que a gente possa fazer para caso acontecer um acidente, que então que os danos sejam diminuídos, talvez, por pessoas que saibam realmente manusear e que o ideal, né, no interior não vai ter, mas
não sei, que esteja presente no evento, um corpo de bombeiros, uma equipe responsável, né, para evitar danos. Era isso que eu ia falar, Corpo de Bombeiros, né? Se você estiver pelo menos ali em Campina Grande, que você tem um Parque Isso, do é. Povo, você consegue isolar ali num lugar maior, um lugar aberto, e você tem Corpo de Bombeiros ali, uma estrutura grande ali para isolar, né? Não sei, gente. Eu acho que realmente eu penso muito assim, numa capital, impossível. Eu acho que não é para ter. Mas numa fazenda, né? No interior, assim, uma fazenda, não sei. Aí já não teria Corpo de Bombeiro, né, Aninha? É, exato. É, o complicado é isso, que foge do controle, né? E quais que são os principais erros que você acha que as pessoas cometem, seja adulto, seja criança, ao se expor aos fogos de artifício? Acho que, como eu disse, né, quem manipula esse tipo de fogos ou fogueira precisa ter uma vestimenta, né, que um material que seja, deveria pelo menos, né, um material que seja ideal para aquilo, ou seja, que corte o fogo, que eu já acho que é muito difícil, né, a população em si ter. E em caso de queimadura, se houver uma queimadura, que pelo menos os cuidados iniciais sejam adequados. Além da tradição das fogueiras, por exemplo, as pessoas no interior principalmente têm a tradição de, por exemplo, colocar algum tipo de produtos na queimadura, achando que aquilo ali vai melhorar, que vai cicatrizar mais rápido. A gente chega a ver pasta de dente, até borra de café, entre até ervas, enfim, e que são produtos que só vão muito provavelmente irritar e aquela pele que já está machucada e às vezes até aprofundar a lesão e também gerar ali um foco de infecção. Então, o que a gente geralmente orienta é que ocorreu o acidente, teve a queimadura, é lavar com água corrente e em seguida procurar auxílio médico, mas não aplicar nenhuma substância ou até mesmo se for uma pomada, mas a gente não sabe qual pomada que é, então não aplique nada, só lave em água corrente, água em temperatura ambiente e depois procure orientação médica, não fazer nada assim de cabeça, o que a avó falava, o que a vizinha falava, que a gente sabe que acontece muito. Eu tenho duas receitas aqui para Ah, queimadura. ai, Jesus, vamos lá. Eu tenho duas receitas aqui. A número um é depois que você lava e botar tipo gelo, água muito gelada, porque tá quente, né? Pra Hum, resfriar, água com gelinho ali, é você colocar clara de ovo. nossa, essa é Mi- nova, essa eu não tinha ouvido ainda, Mito ou não. verdade? Clara de ovo é uma placenta. Não, tudo mito aí. O Mito. mito um é essa água gelada com gelinho, porque a queimadura de pele, ela não acontece só com o fogo, ela acontece com o gelo também. Aqui a gente é meio. Nossa senhora, tudo É, errado aqui. a gente não tem muito queimadura por gelo, pois vivemos num país tropical, né? Mas acontece também. Por exemplo, já vou meio que desviar o foco, porque eu lembrei muito aqui de um paciente que recente, que era um senhor, já idoso, diabético, que machucou o antebraço. Machucou assim, deu uma batida e ficou dolorido aquela região. Aí ele pensou o quê? Vou fazer uma compressa. Ele não pensou errado, uma compressinha para aliviar a dor, sendo que ele fez uma compressa de gelo muito gelada e que ele colocou em contato com a pele sem nenhuma proteção, sem nenhuma toalhinha. E ele, por ser diabético, ele já tem aquela sensibilidade mais reduzida. Então ele acabou adormecendo com aquela compressa ali, então ela ficou ali até descongelar, até o gelo Ele derreter dormiu. em contato. E ele fez uma queimadura de terceiro grau por gelo. Meu pai amado. Exato. E ele ainda demorou uns dias para procurar auxílio, né, no interior dele. Depois, quando ele foi transferido para o CTQ, ele já tinha uma lesão que
a princípio chegou lá com a capinha, né, preta, que é aquela capinha necrótica. Quando a gente debridou, que é tirar aquilo para ver o que estava por baixo, a lesão era profunda, que já chegava na musculatura. Então, é uma lesão que precisou de tratamento por um longo período de tempo, com bastante curativo, com antibiótico, porque aquilo ali já tinha infectado nesse período que ele demorou para procurar o atendimento, e depois de algumas cirurgias para a gente poder restabelecer, né, aquela pele. O que é uma lesão terceiro grau? Terceiro grau, a gente vai dividir, vamos lá, a gente vai dividir as queimaduras em primeiro, segundo e terceiro grau, de acordo com a profundidade que elas atingem. A queimadura de primeiro grau, ela fica restrita à epiderme, que é a primeira camada da pele. Então, ela é muito dolorida, porque ela não atinge os nervos, né, as terminações nervosas, porém, ela é aquela que vai cicatrizar na verdade, vai sarar sem cicatriz, sem nenhum dano à pele, que é principalmente a queimadura de insolação, por exemplo. A de segundo grau, que a gente divide em superficial e profunda, vai ser de acordo com o quanto ela vai atingir da derme, que é a camada da pele que está embaixo da epiderme. Epiderme e derme. Essa queimadura é aquela que a gente vai ver a formação de bolhas. Ela vai ser A bastante... bolinha é a segunda. Isso, segundo grau. Ela vai ser também ainda bastante dolorida e dependendo da profundidade da derme que ela atingir, ela pode deixar cicatriz ou não. E a de terceiro grau é a mais grave que a gente tem, que ela atinge toda a derme e depois que ela passa da derme, embaixo a gente vai ter a gordura e ela pode atingir não só a gordura, quanto todas as camadas para baixo. A terceiro grau, ela pode chegar, por exemplo, até o osso. Passou da derme, é terceiro grau. Isso. Aí ela vai atingir gordura, músculo ou até mesmo osso, dependendo da camada, da profundidade da queimadura e do tempo que vai levar para a gente cuidar dessa queimadura. Porque enquanto a gente não começa os cuidados com ela pode ir aprofundando. Então, é isso. Então, a queimadura de terceiro grau é a mais grave que a gente tem. Então, a gente tem que entender que até, por exemplo, uma compressa inocente de gelo, dependendo do paciente, dependendo do tempo de exposição, do tempo que ela ficou ali, ela pode causar uma lesão grave. Aí volta pra clara de ovo. Apesar, eu entendo esse conceito da clara de ovo, mas vamos lá, a clara de ovo, ela tá vindo ali, né, do ovo, que não é estéril. Ele tem, enfim, apesar da gente vai lá, frita o ovo, come, beleza, mas ali vão ter substâncias e também bactérias que a gente não quer na ferida. Então, repito novamente, não colocar nada na ferida além de água corrente. Lava com água corrente e aí no hospital que a gente tem os curativos ideais, seja pomada, sejam placas, que vão ajudar na cicatrização ao invés de atrapalhar, que é no caso o que a Clara, junto com as outras coisas que as pessoas colocam, vão fazer. Tem a segunda receita aqui. E aqui tá vindo só o destrabalho, né? A pessoa vem aqui trazer lições, aí o anfitrião fica pilhando, né? Pasta d'água. Também, que nem a pasta de dente, a pasta d'água também não é para colocar, nada. Só, assim, queimadura igual água. Água e não água gelada, água temperatura ambiente para lavar, justamente para limpar aquilo dali e, de preferência, depois de lavar com água corrente, levar para o hospital. Assim, pra mim acabou a função da pasta d'água na terra, né? Pra mim ela servia só pra isso, só pra queimadura. A pasta d'água, entre outros hidratantes, por exemplo, é uma queimadura solar que não teve. A pele não foi danificada, digo, tá só vermelha, hiperemiada, que a gente chama, aquela Que não tem nenhuma bolinha, superficial, não tem que não nada, não tem, tem. que a pele não foi lesada, ou seja, porque quando a gente tem a bolha, por exemplo,
caso a bolha seja estourada, que ela não deve ser também estourada fora do ambiente hospitalar, a gente vê que quando a bolha estoura, embaixo a pele não tá mais íntegra, né? A Uhum. epiderme, que é sequinha, ela já não tá mais lá e tá aquela superfície vermelhinha e molhada, que aquilo ali já é a derme. Então, quando a gente vai colocar um hidratante, seja um hidratante que a gente compra em supermercado, de pote, ou a pasta d'água, aquilo ali já não vai ajudar. Aquelas substâncias, esses hidratantes tópicos, eles servem mais para epiderme, que é o mais superficial que a gente tem. Quando a epiderme é lesada, aí já vão ser outros cuidados, outros tipos de pomadas que a gente vai aplicar no local. E não mais a pasta d'água, por exemplo. E pra dor, porque assim, beleza, só passei água, não passei pasta d'água, não coloquei clara de ovo, Uhum. não coloquei gelo, porque às vezes o gelo também dá uma aliviadazinha na dor, né? Pra dor, segura a dor e vai, né? Para a questão da dor, a gente vai fazer uso de analgésicos mesmo e não passar nada local. Por quê? Porque tudo que a gente passar de tópico vai prejudicar, vai fazer, talvez, pode aliviar a dor naquele momento, mas no futuro pode ser que prejudique o tratamento. Então, o ideal é lavou. O que a gente pode fazer para diminuir a dor é, às vezes, cobrir aquilo com o ideal também, por exemplo, chegou um paciente que se queimou e depois foi para a UBS. Na UBS, eles vão colocar a pomadinha que a gente geralmente usa e vão cobrir aquilo dali, seja com gás e com compressa, para transportar para o centro de queimados, por exemplo, se eles não tiverem o suporte necessário para tratar aquela ferida. Mas em casa, por exemplo, é, não é o ideal cobrir com um pano direto, porque aquilo ali vai grudar e provavelmente na hora da remoção daquilo ali, é, pode ser que lesione ainda mais. Mas a gente ainda prefere que venha tampado, fechado, do que aberto, porque aberto vai estar também. é, Como é que eu posso falar? É Vai estar mais, seria exposto. exposto. Vai estar exposto para sujeira, para alguém inadvertidamente bater ali sem querer. Então, se tiver, por exemplo, um paninho limpo, então lavou bastante com água, coloca algo para proteger, até porque quando a ferida está aberta, exposta, geralmente ela está mais dolorida. E quando a gente cobre ela, a dor diminui um pouco. Mas é isso, lavou com água corrente, enrola com algum pano limpo, né? Algo, por exemplo, aqueles tecidos mais leves de fralda, por exemplo, cobre e procura o serviço, né, para ajuda. E uma questão de dor vai ser aliviada principalmente com medicamento, não tópico, via oral. Preferência. Não é tópico, Vioral, ou seja, toma ali um Isso, remedinho pra dor. isso, No meu caso, uma dipironazinha, que já. isso. Outro dia eu descobri um analgésico tão bom, não posso falar aqui, né? Eu posso, né? Quem não pode é, quem não pode é o médico para escrever online, né? Eu sou leigo, tenho a licença poética de errar. Mas a pergunta é, em casa, eu sou leigo, tá? Não conheço queimadura nenhuma. Como que a gente faz em casa para diferenciar o nível de gravidade de uma queimadura? Bom, isso daí para o leigo não vai mudar muito a conduta, né? Porque a gente que precisa diagnosticar o grau da queimadura para saber como tratar. De acordo com a profundidade, os tratamentos vão ser diferentes. Mas para o leigo, ele precisa saber quando ele vai precisar procurar ajuda ou não. Como eu disse, as queimaduras de primeiro grau, que são essas mais superficiais, que fica só vermelhinho e não forma bolha, essas elas vão sarar sem problema nenhum, sem precisar de curativos especiais. Quando a pele não tá, por exemplo, tá vermelhinha, a gente viu que não surgiu bolha, nem abriu nenhuma ferida. Então, nesses casos, a gente pode
passar um hidratantezinho tópico, aí sim, porque aquilo dali vai só hidratar a pele, que é o que a gente quer. Então, provavelmente esses casos vão ser de queimaduras solares, como eu falei. Os outros tipos de queimaduras, por mais que a gente tenha um contato muito rápido com a gente, né? Seja com uma superfície quente ou com água quente, ela já vai ali no momento formar uma bolinha que a gente já identificou. Poxa, formou uma bolha. Então, aqui já provavelmente já está mais profunda. O ideal seria eu procurar novamente, seja o posto de saúde, seja uma UPA, para atendimento médico, para passar as orientações certinhas. É algo que é muito particular. Eu sempre falo que é melhor que um médico veja e examine para orientar direitinho os cuidados, ao invés da pessoa, não, eu já reconheci o tipo de queimadura, vou tratar aqui em casa porque é tranquilo. Sempre é melhor procurar um profissional mais capacitado para dar as orientações de como conduzir aquele caso. Deixa eu ver se eu entendi bem. Não tem bolha, trato em casa. A partir de uma bolha, já corre pro médico para ver o que é que pode ser ali. Isso. De uma Resumindo, bolinha mais ou para mais menos grave, aí assim. eu vou pro médico. De bolha para mais grave. Apareceu o couro ali, meu filho, Isso, já era pra ter levantou ido. aquela bolinha, o ideal é procurar um médico. Por quê? Porque a gente fala, né, para não estourar em ambiente extra-hospitalar aquela bolha. Por quê? Aquela bolha nada mais é. A pele tem a epiderme e a derme foi atingida. A derme atingida, ela vai liberar aquele líquido. Hum. Aquele líquido, a princípio, ele é estéreo. A princípio que aquela bolha ela é estourada, aquela pele que tá ali sem a epiderme, que é essa cobertura que é impermeável e que protege a gente, aquilo ali está suscetível à infecção. Então, às vezes, de uma feridinha, uma bolinha pequena que é estourada e aquela superfície ali fica passível de alguma infecção, se essa infecção não for bem conduzida, seja com cuidados locais ou até talvez fazer uso de antibiótico, pode evoluir para algo mais grave, que não necessariamente caso de vida ou morte, mas que vai cicatrizar de uma maneira inestética, que vai ficar com uma cicatriz feia. E a gente não quer isso, a gente quer uma recuperação o máximo, a melhor possível para o paciente. Então é isso, eu sempre falo que, em caso de dúvida, procure o médico. Tem alguma área do corpo, assim, que a gente poderia dizer que exige mais cuidado quando a gente fala de queimadura? A gente fala das áreas nobres, né? Que a gente inclui o rosto, as mãos, as regiões, a região do períneo, né? Que é a região ali genital, as regiões de grandes articulações, por exemplo, a parte de dentro do cotovelo, que são regiões também funcionais, né? Que vão, caso ocorra uma cicatrização ali que gere uma limitação de movimento, por exemplo, vai prejudicar o paciente no seu dia a dia, seja no trabalho ou nas atividades diárias. Então, sim, existem, né? Uhum. Já teve algum caso de queimadura acima de primeiro grau, no caso de segundo grau, por exemplo, que foi só por causa do sol? É muito difícil. Às vezes tem alguns pacientes que, depois de uma insolação, né, a maior parte do corpo fica hiperemiado, que seria vermelho, né, de primeiro grau, e em algum local ou outro forma uma bolinha. Aquelas bolinhas mínimas, assim, milimétricas, a gente sabe que aquilo ali provavelmente vai cicatrizar sem nenhum dano ao paciente, mas quando são bolhas maiores, ou seja, que vão precisar de curativos maiores e cuidados maiores, aí sim são indicação de procurar o especialista. Acho que todo mundo aqui já acabou tendo uma exposição solar, às vezes, mais elevada e acabou até às vezes aparecendo uma bolinha ou outra pequena, que foram zonas que acabaram sofrendo um maior dano da pele. E aqui eu ainda chamo a atenção que é isso, às vezes o mesmo paciente, dependendo da região do corpo, ele pode ter vários graus de queimadura.
por exemplo, um paciente que se queimou com uma chama de fogo. A zona que teve mais contato com o fogo vai ser provavelmente a zona que a queimadura vai ter uma maior profundidade. Mas uma zona mais distante pode ter sido atingida por aquele calor, mas não ter danificado a pele, então tá aquela vermelhidão que vai sarar. É como se fosse uma inflamação, mas não tem trauma ali. Não teve o trauma do fogo bater ali. Exato. Por exemplo, sei lá, o paciente está com uma queimadura na barriga, por exemplo. A região central, onde o fogo teve contato com a pele, foi a região mais atingida por queimadura, então está mais profunda. E aqui já para mais longe do centro da barriga, sei lá, aqui no tórax do paciente, nessa parte do colo, pode estar ainda hiperemiada, como se fosse um primeiro grau, até ardido. Por quê? Porque estava muito próximo. Então, o calor atingiu, mas que aquilo ali vai se recuperar sem necessidade de maiores cuidados. É o que a gente chama, os médicos a gente chama de zonas de Jackson, por exemplo. Aí já estou aprofundando muito mais no conhecimento, Por mas favor. a zona central a gente chama de coagulação, a zona periférica, mais distante, a gente chama de zona de hiperemia. E no meio delas, a gente chama de zona de estase também, que é um meio termo. Dependendo do tratamento, do tempo para iniciar o tratamento, ela pode evoluir para o pior, que é para aquela zona central, ou evoluir para o melhor, que é aquela zona de periferia. Por isso que a gente sempre fala que depois do acidente, procurar de imediato o socorro médico, né? Para a gente iniciar os tratamentos e tentar recuperar aquela lesão da melhor maneira possível. Perfeito. E nesse caso aí, para eu ter essa ajuda com esse conhecimento, qual que é o melhor profissional para procurar? A maioria dos médicos, dos clínicos que estão em unidade básica ou unidade de pronto atendimento, a gente estuda durante a faculdade isso e eles são capacitados para diferenciar esses tipos de lesão. A partir dessa diferenciação, ele vai direcionar as lesões que eles acham que precisam de um cuidado mais especializado para o centro de queimados, no caso aqui do estado do Hospital Valfredo Gurgel. Porque lá no hospital a gente tem o cirurgião plástico de plantão 24 horas, sempre vai ter um plástico no hospital, ele vai examinar o paciente. Se ele achar que o paciente precisa de cuidados especiais, ele vai fazer a internação desse paciente no hospital e ele vai ser direcionado para o centro de queimados. E lá, então, dá continuidade ao tratamento. Sim, porque eu fico muito na dúvida, aquela dúvida de uma queimadura de sol, Uhum. por exemplo, eu já pensei em um dermato. Aí depois desse contato com vocês, cirurgiões plásticos, hoje eu já tenho essa consciência que é um plástico. Uhum. Mas ainda assim, se eu tivesse só o rostinho vermelhadinho ardendo muito no rosto de sol, eu iria para um dermato, por exemplo. A queimadura solar acaba que ela não é tão procurada. Os médicos não são tão procurados, que a gente está bem acostumado, principalmente aqui numa cidade de sol, né? A gente acaba, às vezes, se expondo mais do que deveria, e aí é onde entra a dermato, que eles já vão, são eles que puxam a orelha de prevenção da queimadura solar, mais do que do que os cirurgiões plásticos, que é aquela questão. Vai se expor, então coloca a blusa, né, de UV para proteger os membros, aplica sempre o protetor solar, foi para o mar, o protetor já saiu, então aplica novamente. Isso já realmente é o campo de ação do dermato. E a partir do momento que a população não obedece esses comandos do dermatologista e realmente tem uma queimadura de primeiro grau pelo sol, o dermato é quem mais entende, né? Dermato, o nome já está falando, entende da pele. Eles são também completamente capacitados a orientar sobre esses cuidados locais de hidratação nesse tipo de queimadura e também são
especialistas que também sabem conduzir, por exemplo, você é um paciente, já tem um dermato, que você já tem o contato, já é paciente dele há algum tempo, se você mostrar uma queimadura para ele, ele vai saber orientar os cuidados também, como a gente espera que todos os profissionais médicos saibam orientar. E aí sim, como eu disse, por isso, ocorreu uma queimadura, procure auxílio médico, e tanto o dermato ou quanto quem for te atender, por exemplo, na unidade de pronto atendimento, na UPA, eles vão saber orientar. Não, essa queimadura aqui é passível de ser resolvida só com curativo, e eles vão fazer o curativo e vão falar como esse curativo deve ser refeito. Porém, às vezes, dependendo do tipo de ferida, dependendo da profundidade, ele vai falar: ó, isso daqui precisa ser avaliado por um cirurgião plástico, porque às vezes precisa de cuidados especiais, de placas, enfim, de pomadas especiais, e precisa do acompanhamento do cirurgião plástico, porque não necessariamente naquele momento ali que aconteceu o acidente vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas a gente já sabe, olhando pela ferida, que talvez ela não evolua bem ao longo do tempo e que depois de passar aquela fase aguda, ela vai precisar de algum tratamento cirúrgico, seja um debridamento, que é tirar aquela parte que acabou morrendo da nossa pele, seja um enxerto, seja um retalho, que são cirurgias que a gente faz para restaurar aquela pele que foi danificada na queimadura. Aqui a estatística diz que fogos de artifício, fogueiras, líquidos quentes, álcool e crianças sem supervisão. Aí eu vou colocar primeiro as fábricas de fundo de quintal, que foi o que você trouxe. Vou fugir um pouquinho aqui, os dados vou mentir. É porque foi algo que me chamou bem a atenção, porque, assim, nessa época, mais ou menos no ano passado, engraçado que eu comecei a dar plantão lá em maio, mais ou menos. E aí falaram, eu fiz o comentário: nossa, junho tá vindo, né? Que já tava meio lotado lá, que a gente não tem muitos leitos. Acho que a gente consegue ficar com 15 pacientes no máximo, incluindo enfermaria feminina, tipo assim, 5, homem, mulher e criança. E eu tava meio que já quase cheio, e eu, gente, tá vindo agora, né? São João e tudo, vai ficar caótico aqui. Aí o pessoal até falou: não, mas acaba que nem enche tanto, às vezes enche mais até no final do ano, porque tem a questão dos fogos de artifício também, e junta com a época que o pessoal fica mais depressivo e tem tentativas de Nossa, autoextermínio. Mas acabou que teve mais de uma explosão, assim, desses de produção de fundo de quintal, e acabou ficando bem cheio ele nessa é mais época do ano. gravidade, no caso. Ou ele seria mais incidência? Mas, tipo, enche mais, entendeu? Acaba que as queimaduras mais graves acabam acontecendo, assim, casos que precisam de internação mais no final do ano do que no meio do ano. A minha teoria é que esses casos menos graves, eles são maior, porém eles não são tão graves para chegar ao Isso, CTQ. é. Ou então são casos Só que no máximo numa até UPA. chegam, a gente atende lá no CTQ, mas Vai a de gente, alta. que lá a gente vai priorizar internar os mais graves. Então, às vezes pacientes que talvez até precisassem de internação, a gente fica manejando ambulatorialmente para ceder o lugar para o paciente mais grave. Aí, às vezes, por exemplo, a gente tem ambulatório 2 vezes na semana, se eu não me engano, é segunda e sexta. E aí, pacientes que moram em Natal, a gente consegue ficar vendo 2 vezes por semana ele. Por exemplo, faz no curativo numa segunda, que só vai precisar abrir na sexta. Então, o paciente consegue ir para casa e voltar para a gente ver o curativo dele, como é que tá a ferida. E aí, ele evoluiu para alta, ou então, se ele precisar de algum tipo de cirurgia, agenda a cirurgia dele. Mas ele fica em casa. Isso mais para pacientes daqui da Natal e Grande Natal, né? Aí, quando o paciente é do interior muito distante, que não tem carro da prefeitura para trazer, ou enfim, dependendo de condição social, se for, por exemplo, um idoso que mora sozinho, não tem quem cuide dele. Aí, casos sociais também a gente prefere por internar
para ter aquele paciente ali por perto, para ter certeza que aquela ferida não vai E evoluir até ruim. operar mais rápido, né? Puxar a agenda um pouquinho mais, tentar trazer Isso. mais pra perto, né? Teve até uma coisa que a gente não falou, existem as indicações, né, de internação em A gente tá CTQ, gravando até agora. que é que é mais para médico saber, por exemplo, tô lá na UPA, chegou um caso assim, eu ele precisa ser avaliado necessariamente no centro de queimados ou não? Existem algumas coisas específicas que é mais para o médico mesmo, mas a gente sempre fala que o médico, na dúvida, qualquer dúvida, sempre encaminhar para o CTQ, porque assim, pode ser uma dúvida que você acha que é besta, mas às vezes não necessariamente é. Às vezes é uma ferida que realmente precisava de um cuidado mais específico. Ou então, na dúvida, e sempre que quando for com criança, com idoso, com pessoas vulneráveis, né, socialmente, assim, que não tem uma condição de ser cuidada em casa, que direcione ao setor, para a gente fazer, analisar ali, não só às vezes os médicos, mas em conjunto com a equipe, com o assistente social, para a gente ver a melhor forma de conduzir esse paciente. Perfeito. E esse é o recado para os médicos que estão Isso. na linha de frente ali, das UPAs, por exemplo. Porque, assim, eu como professora, né, eu tô tentando, das poucas, assim, oportunidades que eu tenho contato com os alunos, de tentar, assim, que eles saibam o básico para conseguir, na prática, no dia a dia deles, quando eles saírem da faculdade, deles saberem diferenciar, saber fazer aquele curativo básico e saber quando encaminhar para o especialista avaliar. Então, a gente tenta, durante a graduação, que eles saibam esses conhecimentos básicos, porque afinal não tem como a gente dominar tudo da medicina, mas sabendo o básico a gente consegue direcionar se aquele paciente vai precisar de um cuidado mais específico ou não. Isso é riquíssimo, porque o que você está trazendo para eles é a melhor conduta e que muitas vezes é não conduzir, é encaminhar. Assim, na dúvida, ou seja, na dúvida encaminha. Ou seja, Exato. isso também é uma conduta. Porque a gente Não como só conduzir enquanto sintoma e ferida e curativo. Às isso. vezes encaminhar para um profissional que vai fazer melhor é uma conduta também, né? Quando a gente está recém-formado, a gente tem muitas inseguranças. E eu acho mais prudente o médico recém-formado ter suas inseguranças, ter a humildade de ir consultar. Os professores, a maioria dos professores na faculdade se mostram dispostos a ajudar um colega médico em caso de dúvida, independente da especialidade, seja alguma especialidade cirúrgica, seja clínica. Não sei, você está lá no plantão, surgiu uma dúvida. Manda mensagem para alguém que você conhece que tem mais experiência, ou então encaminha para um serviço que a gente chama de serviço terciário, né, que são os hospitais maiores. Ninguém vai tirar seu mérito por isso. Ao contrário, você pode estar salvando uma vida. Então, eu quero que isso sempre fique presente na mente deles, que você, não é porque você se formou, que você tem um CRM, que você está sozinho. A gente está aqui para se ajudar. Então, qualquer dúvida, é melhor você esclarecer e fazer o melhor tratamento para aquele paciente, do que às vezes você confiar muito ou mesmo na insegurança tomar uma conduta e depois ficar naquela dúvida: será que eu fiz certo? Será que era melhor eu ter feito de outra forma? Então é o que eu geralmente oriento eles. Perfeito. Que assim, não adianta só a população, né, também ter captado a mensagem, se quando ela chegar para buscar atendimento, acabar tendo uma barreira ali também, né? Tipo, acho que todos os setores têm que estar conscientes. O paciente, o médico que vai prestar o primeiro atendimento, o médico que vai dar continuidade àquele atendimento e os responsáveis por dar condições para isso tudo acontecer, né? Então, acho que o podcast não é só para conscientizar a população, como todo mundo. Exatamente. Ó, a gente fez a campanha Massa Azul Marinho, que era câncer de cólon, e a doutora Fernanda ela falou muito parecido com você. Teve um problema, vai na UPA, vai na UBS. Ah, mas não é especialista. Vai lá, mas ele é médico.
E eles têm condições de encaminhar para o especialista. É a Exatamente. porta de entrada. É a porta de O entrada. SUS, o nosso sistema de saúde, ele funciona assim. A gente não vai direto para a ponta do tratamento. A gente começa ali na unidade básica, porque sempre vai ter um profissional da saúde que vai lhe orientar e dar continuidade naquele tratamento. É Perfeito. um passo a passo. Perfeito. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada ao estado atual do Centro de Referência de Queimados aqui no Valfredo, né? Quando você chega lá hoje, não querendo puxar assim o lado para política, porque eu sei que é no político, né? Mas se a gente fosse contar um pouquinho de como é que tá o estado hoje do Centro de Queimados, porque eu fui lá visitar, eu mesmo, eu vi, né? Eu fui lá visitar Paloma algumas vezes e eu vi que era um estado assim de parece que é uma reforma eterna, que começou há 5 anos atrás e a gente vê tijolo exposto na parede, coisas que estão mal acabadas. Como é que tá hoje? Então, vamos lá. Para falar do CTQ, eu preciso falar de dois aspectos. O aspecto dos profissionais que estão lá e da estrutura que é disponibilizada para esses profissionais. A gente fala muito de queimadura, eu, como cirurgiã plástica, a gente fala muito dos cirurgiões, né? Mas o cirurgião plástico é o quê? 1% do CTQ. Lá dentro do setor, a gente tem todas as especialidades. Vamos lá, começando pelos médicos, né? A gente precisa não só do cirurgião plástico, mas do clínico. A gente precisa do anestesista, porque a queimadura ela é muito dolorida. Então, para fazer essa troca de curativos, às vezes a gente precisa até que o paciente esteja anestesiado para não ter esse sofrimento. A gente precisa do psiquiatra. Às vezes a queimadura foi. O paciente sofreu outro tipo de trauma junto. Então, por exemplo, uma explosão, queimou e foi arremessado 2 metros, por exemplo. Então, às vezes tem uma lesão de membro que precisa de um ortopedista, por exemplo. Então, aí eu já falei vários tipos de médico. Ou até o pediatra também, queimadura infantil. E outros profissionais da saúde que são essenciais. Tem os técnicos de enfermagem que estão ali dentre são especialistas em fazer esse tipo de curativos especiais dos queimados. A gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social também, nutricionista, que são pacientes que precisam serem bem alimentados para que aquelas feridas cicatrizem, psicólogos, É pois muita gente. e o Valfredo tem essa equipe toda e muito bem especializada em trabalhar com os queimados. A equipe humana de lá é excelente. Porém, a gente vê que o setor está bem prejudicado na parte estrutural. Porque a gente sabe que, independente de ter uma equipe pronta, preparada para atender, essa equipe precisa ter condições de trabalho para conseguir, de fato, prestar a melhor assistência ao paciente. E eu não estou nem falando da falta de materiais, que a gente sabe que existe também. Às vezes o básico, que é o que a gente mais usa nos curativos, está faltando. Mas hoje o problema principal é o estrutural. O CTQ, ele foi fundado, se eu não me engano, ali no início dos anos 2000 e precisou, né, depois de 20 anos, começar uma reforma lá para dar um maior suporte para esses pacientes. Essa reforma foi iniciada há alguns anos atrás, foi interrompida. Ano passado teve o aniversário de 1 ano, né, de que essa reforma começou e foi parada. E depois de muita pressão desses profissionais e dos profissionais à frente do serviço, essa reforma foi retomada no final do ano passado. Porém, o que a gente vê é que, apesar de ter retomado, ela está engatinhando. Muito tempo ela até passa parada. Então, ela continua, ela não está mais estagnada, que nem estava ano passado, porém, a gente vê que
já estamos basicamente no meio do ano, a gente já está falando de festa junina. E a reforma, se você for ver do começo do ano para cá, acabou que desestruturou ainda mais o setor, porque para uma reforma ser feita, a gente precisa, às vezes, quebrar a parede, né? Mudar a questão de fiação e energia e tudo. E isso começou a ser feito, que a reforma, para o negócio ficar bom, primeiro precisa ficar ruim, sendo que parece que parou nessa parte ruim da Na reforma. parte do ficar ruim. Que a gente tem, como você falou, tijolo à mostra, paredes quebradas, encanamento visível. E os pacientes continuam lá, porque o CTQ não pode parar. É o único lugar que tem para atendimento desses pacientes no estado. Então, os pacientes estão nesse ambiente que é inóspito, que não é nem um pouco ideal. A gente sabe que a gente mexe muito com curativo, que a gente precisa deixar um ambiente o mais estéril e limpo possível, mas difícil de equilibrar isso com a obra acontecendo e uma obra estagnada. E fora não só na obra, as partes que ainda nem chegaram a começar a ser reformadas, questão de goteira em quartos, que, poxa, o paciente já é um paciente super sensível, já é uma doença grave, de difícil manejo, e ainda ter que estar ali internado naquele setor que não é nada acolhedor para o paciente em termos estruturais. Então, a gente passa por uma época bem difícil lá no CTQ. Eu ia te pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas, para as mães, para os pais, para as crianças sobre o São João, né? Só que essa aqui vai ser a final final. Eu vou pedir para você deixar uma outra, né? Um apelo aí para quem olha só, um apelo para os nossos governantes, nossos gestores ou os que virão a ser após a eleição. Não sei quem é que está aqui. A gente não vai tomar lados, tá? O que é que você acha? Vamos deixar uma mensagem para olhar com carinho o CTQ. Com certeza. A gente sabe que não só o CTQ, como o Valfredo Gurgel em si, o hospital, ele precisa melhorar bastante na estrutura ainda. Não só os profissionais do CTQ, quanto dos outros setores sofrem com esse... Eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu vou usar, que é um descaso do Estado ainda com... que ele não é só uma referência para o CTQ, é uma referência para pacientes politraumatizados do estado inteiro. Então, é um hospital que tem muitos profissionais capacitados para o atendimento e que tem uma estrutura de trabalho, infelizmente, muito deficiente. Então, que esses profissionais olhem para o hospital com uma vontade de mudar aquilo dali, que forneça um ambiente de trabalho digno para que esses pacientes, principalmente, que é o foco da gente, sejam tratados com dignidade, com o melhor que eles precisam ter para se recuperar. E, se possível, com atenção especial para o Centro de Queimados, que é um setor completamente... Eu acho que ele difere ali no Valfredo. Ele é como eu posso dizer, ele necessita, os pacientes que estão ali são os mais fragilizados ainda e que necessitam de um cuidado mais especial ainda, mais especializado e que, portanto, eles precisam de uma estrutura básica para poderem serem bem atendidos naquele setor. Então, caso esse podcast seja visto por alguém responsável por essas obras, por enfim, pela administração ali do hospital, eu espero que eles se compadeçam e que iniciem desde já, tirem dessa inércia que está essa reforma. Eu queria até reforçar que às vezes a gente acha que não vai precisar daquilo ali que está muito distante da gente, mas eu quero reforçar, é o setor de referência do Estado. Seja você rico ou pobre, da capital ou do interior, em termos de queimadura, o lugar que você vai ser melhor tratado vai ser lá, não vai ser o hospital particular que vai dar o atendimento que você tem ali dentro do CTQ.
Então, você pode a qualquer momento, não, Deus me livre, ameaçando, mas assim, ter a ciência que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ser uma vítima de queimadura e precisar estar ali naquele setor. E a gente quer dar também para qualquer um que precisar o melhor atendimento. E para isso, quem tiver lá dentro de profissional precisa de uma estrutura mínima para fazer o seu trabalho com dignidade. Eu acho que está mais do que claro. Deu para entender a mensagem. Até acho também que a própria administração do CTQ, ela pensa igual a você. Eu acho que não chega a ser nem lá o nível. A gente tem que ir um pouquinho mais para cima. Uhum, Olhe lá, se é no governo do estado, quiçá se não já é em Brasília. Eu acho exatamente. que quem está ali vai concordar com você. Todo mundo que está ali. Agora vamos deixar nossa mensagem não para as vítimas, mas para as pessoas que podem, né? Que podem evitar se tornarem vítimas de queimadura. Qual a mensagem que a doutora Ana Azevedo, que está ali vivendo no dia a dia o sofrimento, a dor dos pacientes, qual a mensagem que você deixa para os pais das crianças e para nós adultos ali, de prevenção de queimaduras agora nesse São João 2026? Bom, reforçando o que eu tenho falado, a prevenção principal é evitar o contato, né? Apesar, de novo, mais uma vez, apesar da gente saber que está enraizado na nossa cultura, a gente tem que pôr a mão na consciência e colocar na balança e pensar: será que vale a pena comemorar aquela festividade e, ao mesmo tempo, pôr em risco a nossa saúde? Sabendo que a queimadura ela pode ser grave, ela pode precisar de um atendimento especializado e que, porém, apesar da gente ter acesso a esse atendimento, a gente sabe que o tratamento completo da queimadura, dessa doença, pode demorar de meses até anos. Será que por um momento ali único que a gente vai estar se divertindo com o fogo, com a chama, com a fogueira, com os fogos de artifício, será que vale a pena uma sequela tão grande na nossa vida? Porque além de um tratamento longo, que também mexe com o psicológico do paciente, é uma doença, a queimadura ela pode deixar sequelas também para a vida inteira, seja uma limitação física ou seja até mesmo um trauma. Então, vamos pôr a mão na consciência e realmente tentar evitar o contato para evitar futuros danos na nossa vida. Eu diria, assim, alguns níveis, assim, nível um proibir. É, Aí não conseguimos proibir. Nível 2 evitar. evitar. Não conseguimos evitar. Eu acho que comprar só um chumbinho ali e monitorar, né? Uma coisa assim que não vai. Tem aquela cobrinha, você lembra aquela cobrinha que ela Sim. saía assim, ó? Não, não, Porque sem ali cobrinhas. você pega uma cortina, você pega um negócio ali que já pega Exato. fogo em outra coisa, né? Não vamos dar chance para nada acontecer. É. Pessoal, quem tá aqui com a gente hoje é a doutora Ana Azevedo. E já passou da hora de você deixar o seu like, mas não só isso, de você compartilhar essa mensagem no grupo do WhatsApp da família, das tias. Chega de compartilhar só fake news. Vamos compartilhar também informação boa, informação que salva vidas. Esse é o Blue Pro Podcast. E a gente fica por aqui.